Olá a todos, sejam bem-vindos ao Drama Physics. Vamos falar aqui hoje sobre indutor e indutância, tá? O que é um indutor, né? O que é um indutor? Um indutor é um dispositivo, que armazena energia, tipo um capacitor. Só capacitor armazena energia elétrica. Esse aqui armazena energia magnética, tá? Só que energia é energia, então a gente sempre pode converter a energia no que a gente quiser, né? Então esse é um indutor, né? É um dispositivo que armazena energia magnética. Como é que ele faz isso? Ele usa a lei de Faraday-Lenz para fazer isso, tá? Geralmente ele é uma espira, né? Então isso aqui é um indutor, né? Geralmente chamado de L, né? Então basicamente é uma espira com várias voltas, tá? O número de voltas aqui é só para ficar cada vez mais forte o meu indutor, né? Mas vamos considerar um indutor de uma única volta, só para a gente entender como é que ele funciona, né? Então, imagina aqui, é uma espira aqui, ó, né? Então, imagina que vem aqui a corrente aqui, dá a volta e depois sobe de novo, né? Então, essa é uma corrente, esse é um indutor, né? Indutor de uma volta só. Então vem a corrente aqui, sobe, dá uma volta completa e volta a subir. Como que ele funciona, né? Ele, como eu falei, ele baseia na lei de Faraday-Lenz, né? A lei de Faraday-Lenz diz que uma força eletromotriz induzida quando variar o fluxo magnético em relação ao tempo, né? Então, se a corrente que passa por aqui é uma corrente estacionária, ou seja, I é igual a simplesmente a um valor e zero qualquer, isso aqui nunca vai armazenar energia. Isso aqui não vai ter nenhuma variação de fluxo, né? Porque a área é constante, o campo será constante, né? Você pode calcular o campo produzido por essa espira aqui pela lei de Biot-Savart, né? Então, matéria da lei de Biot-Savart, calcule o campo de uma espira. Porém, a gente sabe que isso aqui não pode ser verdade sempre. Por quê? Imagina que eu ligo esse circuito numa bateria. Opa, é o contrário, né? Tem que... Assim, ó. É isso, agora sim. Esse é o polo positivo. E esse é o polo negativo. Então, imagina que eu ligo esse circuito na bateria, né? Então, antes de eu ligar o circuito nessa bateria, a corrente é zero. Depois que eu ligar, vai ter uma corrente diferente de zero. Então, vai ter uma variação de corrente. Se tem variação de corrente, né, o campo numa espira, se eu não me engano, é μ0i sobre 2 ε0. ε0 não, né? 2R, né, na direção Z. Né, o campo aqui, no centro. Né? Então, como a corrente variou de zero até um valor e zero qualquer, tem uma variação de corrente, tem uma variação de campo, então, naturalmente, tem uma variação de fluxo. Então, sempre que eu ligar um indutor no circuito, sempre que eu ligar o circuito, eu vou armazenar energia elétrica devido a essa variação aqui, né? E como a gente viu, essa variação no fluxo deve-se única e exclusivamente à variação na corrente, né? Porque a corrente que era zero passou a ter um certo valor finito. Então, há um ΔI. Se há um ΔI, há uma variação de campo e há uma variação de fluxo. Então, a gente pode escrever que essa força eletromotriz induzida aqui será uma constante L, que é justamente a minha indutância, vezes DI dt, né? Porque a corrente variou consequentemente o campo, que consequentemente variou o fluxo. Então, esse menos aqui é por causa da lei de Faraday-Lenz, né? Então, essa é a força eletromotriz que aparece no circuito, né, no indutor, né? Quando varia a corrente. Se for um circuito de uma só espira aqui, né, um indutor de uma só espira, esse L é pequenininho, mas se for um indutor de várias espiras, né, uma bobina bem grossa, com várias voltas, será um L grandão, né? Então, a força eletromotriz induzida será uma constante vezes a variação da corrente, né? Então, eu posso comparar essa expressão, né, L dI dt, com a expressão tradicional, menos dφ dt, né? Logo, posso cortar aqui, né?
Corta, corta. Integra dos dois lados. Eu vou ter o seguinte. L vezes I é igual a φ. Logo, a minha indutância será sempre o fluxo magnético naquele indutor sobre a corrente que passa pelo indutor. Tá? Em geral, o fluxo magnético também depende da corrente. Você consegue ter, se você quiser, tirar essa corrente daí, tá? Então, essa é a expressão do L. Então, L é chamada indutância, né? Que é a característica de um indutor, né? E o L é medido em Henry, né? Foi um dos caras que trabalhou lá junto com o Faraday, né? Na parte de lei da lei de Faraday-Lenz, né? É interessante que o Faraday, a unidade de capacitância é Faraday e a unidade de indutância é Henry, porque o indutor e o capacitor são análogos. Um armazena energia elétrica, o outro armazena energia magnética, tá? Então, o indutor é isso, né? É um dispositivo que armazena energia magnética, tá? Beleza? Vamos ver agora, então, como é que ele funciona, né? Porque eu falei que ele armazena. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar parecido com o capacitor, né? Então, no circuito que tem um capacitor, o que acontece? Fica a carga positiva aqui e cargas negativas do outro lado. Logo, tem um campo elétrico apontado nessa direção. Então, quando eu desligo o circuito da corrente, né, a bateria do circuito, melhor dizendo, né? O que acontece? Essas cargas que estavam acumuladas aqui, né? Elas foram acumuladas por causa da bateria, estava empurrando elas. A partir do momento que eu tiro a bateria, né? O circuito volta, né? Por algum momento essa carga mais se desprende aqui e a carga menos se desprende de lá, né? Então ele descarrega o circuito, causando essa pequena corrente. As cargas voltam a circular, né? O indutor funciona parecido, né? Então, pensa no indutor aqui. Então, eu vi lá que tem uma indutância que é dada por φ sobre I, né? Se eu desconecto o indutor da bateria que estava ligado aqui, se eu desconecto ele, o que vai acontecer? Ora, um circuito sem bateria, ele não pode ter corrente. Então, a corrente vai começar a diminuir gradativamente. Ela não vai para zero de uma vez, né? Então, ela vai começar a diminuir de pouquinho em pouquinho. Quando ela começa a diminuir, causa o quê? Uma variação no fluxo magnético aqui dentro do indutor, né? Ou aqui dentro dessa espira, né? Porque o fluxo vai diminuindo, o campo vai diminuindo, então causa uma redução do fluxo magnético. Essa redução do fluxo magnético causa o quê? Uma força eletromotriz que se opõe a essa redução. Então, o fato de diminuir o fluxo lá cria uma nova corrente. Então, essa nova corrente também vai ser capaz de sustentar o circuito por alguns segundos. Tá? Então, é parecido com o capacitor. Tá? Só que esse aqui usa energia elétrica e esse aqui usa energia magnética. Mas os dois fazem... O que os dois fazem? Eles fazem a corrente aparecer, né? Quando você tira ele da tomada, né? Basicamente isso. Ele consegue manter a corrente por um pouquinho espaço de tempo, né? Embora sejam diferentes os efeitos. Vamos mostrar aqui por que seus efeitos são diferentes. Rapidão, né? Então, vamos agora construir um circuito com indutor, né? Para ver como é que acontece. Então, que é o chamado circuito RL. Né? O circuito RL é um circuito que tem um resistor e um indutor e, naturalmente, uma bateria, né? Então, tem uma bateria, tem um resistor e tem meu indutor. Tá aí, ó. Então, o que acontece, né? Como é que eu calculo qual que vai ser a corrente aqui, né? Eu pego e faço a mesma coisa, né?
pego um ponto qualquer aqui, pega esse ponto aqui, por exemplo, ponto A, e calculo a diferença de potencial entre ele mesmo e igual a zero, né? Que a gente já viu que a diferença de potencial de um ponto até ele mesmo é sempre nula, né? Então, quando ele passar pelo E, nesse sentido aqui, né, se considerar a corrente está nesse sentido, ele vai ganhar mais epsilon, porque isso é uma força eletromotriz. Então, epsilon. Quando ele passar pelo R, a gente sabe que diminui a corrente. Diminui a corrente não, né? Diminui a DDP. E diminui a DDP em menos IR, né? Também já vimos isso. E quando ele passar pelo indutor, né? O que acontece quando ele passa pelo indutor? Também causa uma diminuição da DDP. A gente já escreveu ela aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A diminuição, isso aqui é força automotriz, a DDP. Então, a diminuição da DDP é menos L DI dt. Então, escreve ela ali. Então, vai acontecer isso, né? Então, menos L DI dt. Isso aqui, chegou no A de novo, tem que ser igual a zero, né? Porque a DDP entre um ponto ele mesmo é zero. Então, tem essa equação para fazer. E essa equação é uma equação diferencial, porque tem corrente e tem a derivada da corrente. Vou montar ela aqui melhor. Então, posso passar esse L dividindo para todo mundo e posso passar esses dois termos negativos aqui para o outro lado, né? Vai ficar como? DI dt, né? Passei para lá, mais esse termo aqui, R sobre L vezes I é igual a epsilon. Tá aí. Agora eu consigo achar a corrente em função do tempo, resolvendo essa equação diferencial de primeira ordem, né? Então, a equação diferencial é de primeira ordem não homogênea, porque ela tem um epsilon aqui. Então, vamos... Não, peraí, tá errado isso aqui, né? A gente passou o L dividindo, então isso aqui tem que ficar sobre L também. Ah, agora sim. Então, vamos resolver isso aí, né? Como é que a gente resolve isso, né? Várias maneiras. Operador anulador, né? Vamos escrever o seguinte, esse D mais R sobre L aplicado no I, que é minha variável, é igual a epsilon sobre L, né? Aplico o operador aniquilador dos dois lados, anulador dos dois lados. Esse termo fica igual a zero, né? Bota aqui, isso aqui fica igual a zero. E agora eu posso resolver a equação... Posso resolver a equação particular, né? Que é essa aqui, D aplicado em I é igual a zero. Logo, meu I tem que ser uma constante. Vou chamar simplesmente de C. Né? Ou de A, chama de A. A1. Agora eu pego esse A1 e jogo na equação original. D vezes R sobre L vezes A1 é igual a epsilon sobre L, né? Então, a derivada aplicando na 1, que é uma constante, vai dar zero. Então, fica R sobre L A1 é igual a epsilon sobre L. Corta, corta. Eu tenho que a minha constante A1 é epsilon sobre R, né? Então, essa é a minha solução particular do problema, né? E a solução da homogênea, né? É aquela D mais R sobre L vezes I é igual a zero. Então, eu posso substituir isso aqui por uma equação algébrica, né? Lambda mais R sobre L é igual a zero. Solução lambda é igual a menos R sobre L. Logo, meu I de T é uma constante, A vezes a exponencial de lambda, menos R sobre L, vezes a variável, que é T. Então, essa é a solução homogênea, né? Então, a solução geral do problema, né? Quanto que vale meu I de T? Né? Meu I de T vai valer a solução homogênea mais a solução particular. E agora eu dou uma condição inicial para isso aqui. Geralmente, quando eu tenho a bateria aqui, a minha condição inicial é I de zero igual a zero, ou seja, né, eu estou com o circuito desligado e depois irei ligar o circuito. Tá?
Você pode fazer o contrário também. Você pode botar o epsilon igual a zero, ou seja, desligar da bateria, né, sem a bateria, ou seja, você pega o circuito e tira da bateria. E botar a corrente inicial, um Y de T igual a um I0 qualquer. E descobrir quanto tempo gasta, por exemplo, para corrente cair a, sei lá, 20% do valor original, né? Vamos deixar isso aqui de exercício para vocês fazerem, então. Né? Então, considere que desliguemos um circuito RL da bateria, né? Então, significa que a minha força eletromotriz, né, é zero. O epsilon é igual a zero, né? Então, se como é que chama? O resistor. Se o resistor tem resistência de, vamos colocar assim, 100 ohms, e o indutor tem uma capacitância de 5 Henry, quanto tempo após desligar o circuito a corrente será 20%, será 20%, né, do instante inicial, né? Então, instante inicial. Então aqui você vai considerar que o I de zero é igual a um Y0, né? Um I de zero, né? Deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui é um I de zero, né? Um I de T, né? Então você vai considerar que o I de zero é igual a zero, vai considerar que esse epsilon aqui dessa fórmula é zero e vai calcular o tempo que gasta, né, para resolver a equação diferencial sem o epsilon, jogar os valores e ver quanto tempo gasta para a corrente ficar 20% do que era, né? Ou seja, 0,2 e 0, tá? Só isso. Vamos dar outro exercício para vocês fazerem aqui também, agora com o epsilon ligado, né? Vou considerar esse mesmo circuito aqui, para não ficar inventando muita moda. Seja o mesmo circuito, agora, inicialmente desligado, ou seja, I de zero é igual a zero, né? Ligado numa bateria com força eletromotriz igual a 25 volts, né? Então, calcule I de T e também o tempo necessário para o circuito ter uma corrente 80% da corrente estacionária. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar, a corrente estacionária é a corrente que vai ter quando o tempo for infinito, né? Isso significa, né? Quando T tendeu a infinito. Nossa, que filito feio. Quando T tendeu a infinito. Por quê? Porque olha a fórmula aqui. Tem uma exponencial aqui, exponencial de menos R sobre LT. Logo, quando T for infinito, dá exponencial de menos infinito, né? Que é zero. Então, a corrente vai depender só do epsilon sobre L, quando esse termo for zero. Então, eu quero saber quanto tempo vai gastar para a corrente valer 80% do valor da corrente estacionária, tá bom? Então, façam esses dois exercícios aí. Na próxima aula, vamos falar do circuito completo, o RLC, que vai ser resistor, capacitor, que a gente não falou ainda, e o indutor, né? Vai dar uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Nos vemos lá.